Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui com a Giovana Soalheiro Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, Ricardo. Agradeço imensamente seu convite. Boa tarde, bom dia, aliás, boa tarde, boa noite, né? É, E para mim é uma honra fazer parte desse canal que tem crescido, né? E é tão importante para a nossa literatura. Então, muito obrigada. maravilha, maravilha. Gostei muito do seu livro, que é O Olho de Boi. Tá aqui, Olho de Boi, que saiu pela editora Reformatório de São Paulo. Ele é de 2023, tem 96 páginas e é um livro de poesia com um texto de orelha da Lívia Lemos Duarte, né? E tem um texto de contracapa da Ariane Viana. É o livro de estreia da Giovana. Mas, assim, putz, sensacional mesmo. Gostei mesmo. Gente, para quem não a conhece, a Giovana Soalheiro Pinheiro reside em Belo Horizonte. Ela é nascida lá. Ela é mestre e doutora em estudos literários pela UFMG, com pós-doutorado também. Ela atua como pesquisadora do portal Literafro, da Faculdade de Letras da UFMG. É coautora daquele livro importante, Literatura Afro-Brasileira, 100 autores do século XVIII ao XXI, né? Realizou o pós-doutorado na universidade, lá também, da Federal de Minas, com enfoque na tradução e na criação de poesia. E atualmente ela é professora visitante no Instituto Federal de Minas Gerais. E como eu disse, O Olho de Boi é o livro de estreia da Giovana. Aqui, recomendo depois ao fim eu deixo para vocês o link também para vocês adquirirem o livro, tal, correrem atrás dessa obra que é bem legal. Então, Giovana, fico feliz aqui porque eu gosto quando funciona a leitura, assim, e a minha leitura foi bem feliz, assim, eu gostei muito de estar lendo o seu livro, de encarar a tua perspectiva estética, gostei mesmo. Então, Olho de Boi, né? Um livro atravessado por animais, tal, né? E eu estava pensando que talvez pudesse começar falando um pouco disso. Depois a gente fala mais do livro, da estrutura, da linguagem, né? De aspectos de memória que acontecem ali também, de visualização das coisas. Mas antes queria pensar um pouco o aspecto mais macro, assim, da literatura brasileira, né? Que eu estava pensando que talvez a gente esteja passando por um momento de reanimalização da literatura brasileira, que é algo que é cíclico, né? A gente tem nos regionalismos, lá do fim do século XIX, até os anos 30 do século XX. Agora a gente tem que falar anos 30 do século XX, né? Porque a coisa já está chegando aí. Quase, Daí tem verdade. Guimarães Rosa, que é um mestre nessa dimensão, né? Das personagens animais, da Clarice Lispector, o próprio Drummond, né? Que você cita também. E agora a gente tem, né? Essa leitura que está na literatura brasileira como um todo, né, dessa animalização com a onça da Micheline Verunski, com a galinha do novo livro do Ricardo Domenech, o seu boi, o seu gato, o seu ouriço e tantos outros bichinhos que aparecem ali. Então, eu queria te perguntar, você é pesquisadora de literatura, você é produtora agora de literatura também, como é que você pensa essa aproximação ao animal como um motivo literário, né? Eu li lá uma postagem do Ronald Augusto em que ele falava que o boi fosse talvez um disfarce, assim, um, Uhum. uma isca que você joga para quem está lendo ali, né, para captar a leitura também. Que a gente vive num país, né, Giovana, que é um abatedouro, que é um Uhum. frigorífico, né? Triste pensar nesse aspecto, assim, de quanta morte de animal tem nesse país, né? Morte de pessoas e morte de animais, né? Os corpos aqui são, né? Não valem nada, né? A gente pode dizer assim para quem manda no país, né? Então, se você pudesse comentar um pouco esse aspecto da animalização que está presente no seu livro, como é que você vê isso como um motivo literário, seria interessante para a gente começar. Ricardo, muito obrigada pela apresentação do meu livro. As meninas, Lívia e Ariane, são grandes amigas, né? E elas participaram muito desse processo também de construção e elaboração do livro.
Você cita o Ronald, que é um poeta que eu admiro muitíssimo, muitíssimo. Assim, é um dos poetas que eu não canso de ler, está sempre, né, do meu lado ali. Então, ele realmente faz esse comentário a partir de uma percepção, eu diria, muito atenta mesmo do meu trabalho, né, daquilo que ele conseguiu captar. Esse título aí, Olho de Boi, né, e juntamente esses outros animais, o próprio boi, que vem surgindo, vai se reelaborando ao longo da minha escrita. É, eu tenho uma relação muito forte com esses animais, de modo geral, desde a minha infância, né? O boi, por exemplo, era uma figura que aparecia nos meus sonhos com muita frequência, assim. Ele era realmente quase que uma figura presente nos sonhos da minha infância. Então, eu sonhava com o boi, por exemplo, eu numa arquibancada e o boi voando e caindo sobre o meu corpo, né? Em outros momentos, o boi me perseguia de diversas formas. Então, realmente sempre foi essa imagem, e eu cresci uma parte, né, no interior de Minas Gerais, uma cidade pequena de Minas, e o meu avô tinha fazenda, né, e eles abatiam bois lá também. Não só bois, como porcos, galinhas, né, e outros perus, enfim, vários bichos para consumo e para venda, né, desse produto, que é um produto, essa carne aí que muitas pessoas consomem, enfim. Então, é claro que eu penso esses animais um pouco a partir da minha infância, mas também a partir de outras perspectivas, né? Eu me tornei, evidentemente, estudante de letras, pesquisadora, né, de literatura de poesia brasileira, e passei a ter contato com esse universo, né, com o modo de encenação, o modo como esses animais apareciam, surgiam na literatura brasileira, na literatura estrangeira também, né? Isso sempre me atraiu. Eu fico pensando sempre, uma das minhas paixões literárias é a personagem, a cachorra-baleia, né, do Graciliano Ramos ali. Então, a minha relação com esses animais, de modo geral, e não apenas com o boi, ela foi se modificando à medida também que eu ia conhecendo cada vez mais essa literatura, e eu acho que isso se intensificou muito a partir do meu contato com a literatura da Maria Esther Maciel, que é uma escritora aqui também, né, professora da UFMG, e a partir Uhum. das disciplinas que eu cursei com a Maria Esther Maciel, né? Então, dessa relação, eu diria, mais infantilizada, mais afetiva com esses animais, eu passei a ter uma outra percepção do modo como esses animais, eles se inserem, eles fazem parte do nosso cotidiano. E tem ainda, eu acho que um outro fator, né, que é um fator mais político aí também, que é o meu veganismo, né? Eu sou vegana, sou vegetariana desde 2005, e há uns 6 anos eu me tornei vegana também, então exatamente por conta dessa consciência política em torno desse corpo animal, né? É um corpo que as pessoas muitas vezes se sentem no direito de possuir, não só as pessoas na sua individualidade, a gente entende que a questão da alimentação também é uma questão cultural, né? Mas que passa também por uma para construção, pela construção de um pensamento político, né? De um projeto econômico, enfim. Então, acho que todos esses elementos, de alguma forma, eles se inserem no modo como eu reconfiguro esses animais na minha escrita, né? Mas eu penso que algumas pessoas leem a partir dessa dimensão política do veganismo, mas realmente não é só isso, né? Então, pensando lá no Ronald, né, na ideia de um disfarce, eu penso que esse animal surge como corpo, como presença, mas ele é também imagem, que aponta para outras questões, né? Que aponta para a própria memória, para a experiência do indivíduo, né? Para esse duplo jogo que existe entre o humano, né? E o animal, o bicho humano e o bicho animal também, e que vai se duplicando ali na minha escrita, de diversas formas, né? Como jogo, como espelhamento também. Então, acho que essa relação, esse disfarce do qual o Ronald fala,
ele está presente, sim. Tanto é que esse boi, esse animal, ele vai desaparecendo, ele surge mais frequentemente na primeira parte e ele vai desaparecendo, se transformando, deixando de ser boi, por exemplo, e sendo apenas olhar, né, e sendo outras coisas também. Então, acho que a minha escrita ela surge muito a partir dessa relação, desse contato que eu estabeleço com essa diversidade, com esses objetos, né, com essas vidas outras que me surgem em diversos contextos e de diversas maneiras. Eu acho que é um pouco sobre isso, assim, a Sim, minha sim. escrita. Pois é, eu estava pensando que, assim, você cresceu e está, basicamente, né, no, num estado também de grande produção bovina também, né? Uhum, Você está no curral del rei, de certo modo, aí também, né? E uhum, então tem essa relação também com esse contexto. Claro, a dimensão do ativismo, ela aparece, fica evidente também, mas para mim, assim, chamou a atenção uma espécie de tomada do animal como um lugar de percepção do mundo também, de percepção da vida, de trazer o que a poesia pede, que é um estranhamento, que é um deslocamento, a partir dessa dimensão do animal, né? Claro, o boi ele está mais confinado na primeira parte do livro. A gente vai falar ainda sobre essa estrutura, né, das duas sessões do seu livro, mas aos poucos ele vai se transformando em sonho também na segunda sessão, uhum. né? Mas essa dimensão do estranhamento, do deslocamento, a partir da percepção e da existência do animal também me chamou muita atenção, além do ativismo, claro, né? Uhum. Eu penso muito a partir disso também que você está falando. É claro que quando a gente escreve um livro, depois que ele está pronto, é uma outra história, né? Cada leitor tem essa percepção, e eu imagino que um leitor vegano vai fazer uma leitura mais politizada do texto, e isso é muito natural, e o texto tem sim essa dimensão, né? Mas eu acho que essa ideia de troca, né, de inter-relação, é, troca mesmo no sentido de que há um corpo outro para o qual eu olho e que me olha também, e que muitas vezes a gente não consegue perceber de tanto que os nossos olhares estão viciados, né, nesse sistema cruel, nesse abatedouro aí. Mas aquele corpo outro que eu consumo, que eu devoro, não é um corpo antropofágico, né? Não é, eu não o devoro porque eu preciso adquirir, não parte de uma relação de estética necessariamente, mas é uma relação crua, né? É uma relação violenta. Já me perguntaram sobre isso, né? Sobre uma linguagem, digamos que mais leve, que se contrapõe a uma violência desses corpos que se inserem dentro do meu texto. Também eu acho que é um pouco isso, né? O abatedouro é a violência, né? Ele indica essa violência e a violência de diversas formas, não só contra o indivíduo em sua individualidade, consome, digamos assim, um produto, né, de origem animal, mas também essa individualidade de perceber que eu estou consumindo um semelhante, né, que eu estou me relacionando com o semelhante. E ao consumir esse semelhante também, acaba que surge um outro tipo de pensamento, eu diria mais filosófico, né, a partir daquilo que eu como, que eu, né, externalizo também no corpo e no texto. Então, acho que Uhum, essa animalização aí no meu texto, ela parte também dessa relação corpo animal e corpo humano, mas também a partir de um pensamento, né, de um outro tipo de pensamento que vai surgir a partir dessa semelhança e dessa diferença entre corpo humano e esse corpo animal, de diversas formas, né? E não só pela ideia de um consumo, né, pela ideia do abatedor. Acho que sim, isso é um disfarce na minha escrita, uhum, como, né, bem percebeu o Ronald Augusto na uhum. leitura que ele fez no meu livro. Joia. A gente já conversou com o Ronald aqui, a gente tem uma entrevista com Sim, ele, aham, e, nossa, eu também admiro demais o Ronald, é um super poeta, um super pensador de poesia, né, uhum, principalmente.
Acho que, claro, as duas atividades dele andam juntas, Acho que mas sim. é um sujeito, ele já fez um pós-fácil para mim também, Ai, de que um livro, massa. e nós já publicamos juntos também um livro, eu, ele e o Cândido Rolim, que é um Ai, que poeta lá do legal. Ceará, que Eu é bem interessante também, conheço o gosto Cândida demais. também. Ai, que Então, legal. sou muito feliz de estar citando o Ronald aqui nessa conversa nossa. Ronald que tem um longo percurso, assim, né, de um cara que produz demais, tal, Uhum, e fazendo esse link com essa produção, eu queria te perguntar sobre a estreia, né? A gente no uhum, canal já conversou com outros autores e autoras que estavam estreando. É uma das nossas, digamos, políticas aqui também, né? Não pegar só o pessoal que já está com um percurso mais longínquo e tal, mas também garimpar, né? Assim, buscar novos nomes interessantes, né? Que estão entrando na cena literária. E você tem muita já experiência de pesquisa, né? De profissional, né? Junto à literatura, você tem uma biografia também, o seu percurso de vida, né? Então, eu queria te perguntar como é que é essa coisa da estreia em livro, né? Como é que, talvez você pudesse fazer uma retomada aí, como é que a poesia foi te entrando na sua vida enquanto escrita, assim, né? Claro, leitura também, mas principalmente enquanto escrita, e como é que você foi pensando em chegar a esse livro, como é que o livro foi chegando a você também, né, no fim das contas? E como é que isso se relaciona com a sua situação profissional, né, de intelectual, de pesquisadora, do seu projeto artístico mesmo. uhum. É, essa é uma pergunta muito legal, porque falar de estreia é algo que nos gera, de certa forma, nos gerou, inclusive, ansiedades, né, de diversos tipos, porque, imagina, é uma coisa muito louca você pensar em produzir um livro e, enfim, inaugurar esse livro, fazer lançamento e tal. Diante de um contexto, né, de pesquisa, de formação, que de certa forma te obriga um pouco a se afastar em alguns momentos dessa atividade estética criativa, né? A pesquisa, ela, embora você esteja envolvida nesse processo estético criativo como investigadora, né, como pesquisadora, mas não como criadora. Então, isso para mim é muito marcante mesmo. Então, na verdade, eu iniciei meus estudos na UFMG, imediatamente também eu já fui para a minha iniciação científica, pesquisando poesia afro-brasileira. Meu mestrado foi em Cruz e Souza, né? Realizei minha pesquisa com Cruz e Souza também. No doutorado também eu pesquisei um poeta modernista brasileiro, que é o Guilherme de Almeida, a partir de algumas proposições. E no doutorado eu continuei com a pesquisa também em poesia, né? No pós-doutorado, aliás. E impressionante, assim, no durante os 5 anos em que eu fiz a minha pesquisa de pós-doc, eu me voltei muito para a literatura, pesquisando um autor modernista, eu pesquisei muito, e li muito poesia contemporânea, né? Assim, cheguei a ler no ano mais de 120 livros, por exemplo, de poesia contemporânea. Então, foi um processo muito intenso de leitura dessa poesia para mim nos últimos 5 anos, né? E perceber. E eu sou muito, a minha escrita, ela parte muito das relações, né, que eu estabeleço, tanto de leitura quanto de pesquisa, assim, eu gosto muito de perceber o modo como esses poetas todos produzem, investigar esse processo criativo, nessa linguagem, nessa construção entre forma e sentido, e eu acho que isso foi responsável também por me trazer para essa escrita, embora eu já escreva há muitos anos, escrevo literatura também há muitos anos, né? Há mais tempo, pelo menos, assim. E eu comecei a publicar poesia, não em livro editado, desde 2011, né? Desde 2011 eu já venho produzindo alguns textos. Um primeiro trabalho que eu fiz numa pós-graduação que eu fiz na PUC Minas, que se chamava Processos Criativos em Palavra e Imagem. Então, eu produzi um pequeno livro, uma plaquete, eu diria, que não foi publicada, e o título dessa plaquete é O Olhar e Outras
paisagens, né? Novamente, essa questão do olhar aí na Aham, minha escrita. E nesse primeiro livrinho, eu estabeleci um contato com as pinturas do Cândido Portinari. Então, é um livro que parte de algumas telas do Portinari e vai se desenhando, mas não é poesia em verso, né? Eu produzi naquele primeiro momento, eu diria que poemas em prosa poética, digamos assim, mais curtas, mais enxutas também. uhum, E nesse processo todo eu fui me descobrindo, né, e tentando estabelecer contato com poetas que realmente me desconcertam em relação a várias questões, inclusive a própria dimensão dessa linguagem aí. Passei a ler mais Euridice Fontella, que hoje é uma das poetas que eu leio bastante, admiro muito. Assisti a entrevista da Prisca, né? Prisca com você também, fiquei muito admirada. Acho a Prisca, para mim, hoje é uma das maiores poetas da nossa literatura. Eu admiro muito a poesia de Prisca. E fui dialogando, tentando estabelecer esses diálogos, né? E aí veio a pandemia e a gente começou a ter essa possibilidade de fazer também vários cursos. E foi quando eu tomei coragem, diante de um curso na Casa das Rosas, o clipe Poesia, de, não, eu quero publicar, eu vou, né, tentar estabelecer um pouco mais de contato nesse curso. As mulheres são muito questionadas, né, pela sua produção tardia, às vezes. Uma amiga minha me contou, e ela publicou no mesmo contexto que eu, que participou de um evento em Barcelona, se eu não me engano, e perguntaram para ela por que que ela decidiu publicar depois dos 40, aham, né? E aí ela ficou muito indignada com isso. E a gente decide publicar depois dos 40 por diversas razões, né? A gente tem afazeres, a gente tem uma vida muito corrida. Gosto muito de uma frase da Nina Risi que ela diz o seguinte: eu escrevo no trem, eu escrevo no ônibus, eu escrevo quando eu tenho tempo para escrever, né? A gente uhum, não tem uhum, essa rotina de ficar semanas e semanas. Infelizmente, isso não é possível para muitas pessoas, né? De ficar semanas ali sentadas produzindo um livro e a coisa vem. Então, esse livro demorou, ele demorou para ser produzido, assim. Eu diria que eu comecei ele em 2013, a partir desse primeiro livrinho, Olhar e Outras Paisagens, e ele foi surgindo, amadurecendo, transformando em outras coisas, até ser publicado pela Reformatório, né, em 2023. Então, mandei depois de considerá-lo pronto, porque para mim escrever é sempre esse processo de revisão contínua, né? A coisa vai, a coisa vem e volta, e eu não estou satisfeita com o resultado, eu produzo de novo, descanso, volto para o texto. E até que em 2023 eu decidi mandar, em 2022 para algumas editoras, e algumas aceitaram esse projeto, mas eu acabei assinando com a Reformatório, né? E eu gostaria, inclusive, de agradecer imensamente o Marcelo, porque o Marcelo ele é muito querido, ele é muito atento às demandas do nosso trabalho, do nosso projeto. Então, excelente editor, um editor muito sensível, né, às necessidades desse autor que decide, que deseja publicar com ele. Então, a estreia, para mim, ela foi um pouco ansiosa. Enfim, respondendo mais efetivamente a sua pergunta, ela foi ansiosa porque sempre surge aquele sentimento, né? Como que é isso? Meu livro é legal, as pessoas vão curtir, vão ler. Será que vão julgar demais? Se julgar, tá tudo bem também, né? E se tiver uma ideia negativa sobre o livro, como que eu vou ficar? Como que a Giovana vai se sentir? Então, eu fui entendendo que faz parte do jogo, que é um processo. Mas para mim foi muito feliz. Essa estreia foi muito feliz. Eu tenho tido contatos muito legais, assim, pessoas próximas a mim gostam do livro e isso me deixa muito feliz, né? Então, foi meu primeiro livro e eu gostei muito de escrever esse livro, esse projeto. E agora a gente vai para a recepção, né? É um livro que relativamente recente ainda, em outubro de 2023. E aí, a uhum. cada dia, a gente vai recebendo alguns retornos, né? Alguns comentários críticos sobre os textos, e isso me deixa bastante satisfeita. A gente sabe que publicar e autor estreante
diante do mercado editorial tão concorrido hoje, né? Eu acho, diante de tantas coisas e ter essa receptividade, inclusive estar aqui falando sobre esse meu livro de estreia no seu canal, para mim é muito, muito, muito legal. Acho que é isso. Joia, joia mesmo. Assim, eu recebo muitos livros de estreia aqui, né? Mas a gente escolhe aqueles que batem mais, assim, né? Com a nossa ideia do que seja poesia, do que seja boa Ai, que poesia, do que seja bom. um texto que nos instigue, né? E interessante isso que você disse das mulheres estrearem mais tarde. É Uhum, algo que, de fato, poucas vezes passa, assim, pela nossa cabeça masculina, essa dimensão, né? Lembrando da Conceição Evaristo, todo o percurso uhum, dela, né, um percurso tardio, e que ela já falou tanto sobre isso também, né, e mesmo assim, ainda às vezes a gente fica nessa ilusão do universal, né, uhum. que as Acho que é condições, fácil que para as todo condições são as mundo, mesmas né? para todos, né. Exatamente. Mas que bom que está dando certo Ai, sim. e estrear é sempre também perder um pouco a vergonha, né, no fim das contas, Exa- né. Exatamente. É se jogar, né? E isso tá aí, seja o que Deus quiser, como se diz, né? Quem Sim, quiser, a recepção já é uma outra história. A gente sabe que existem pessoas muito abertas a lerem nosso trabalho, mas e eu digo que esse mercado editorial ele é muito concorrido e tal, e ele é concorrido não necessariamente porque há um espaço de fato menor para autores estreantes, mas porque é natural também, né? Um autor estreante é um autor estreante, né? sim. Simplesmente isso. Mas eu acho que eu tenho tido um ótimo retorno com o meu livro de estreia. Isso é legal também, isso é muito legal. Tá, então, você falou que esses poemas vêm, assim, sendo construídos nos últimos 10 anos, pensando... Mas e aí? E para montar o livro, como é que foi isso? Como é que foi estruturar, por exemplo, essas duas sessões? Que Uhum, narrativa que você quis apresentar ou que você projetou apresentar ali para uhum, gente? Como é que você pensou a ordem dos poemas? Como é que foi esse processo uhum, aí de montagem do volume em uhum, que a gente tem que decidir o que entra, uhum. o que não vai E o que entrar, sai? tudo isso, né? Uhum. Então, Ricardo, um amigo meu disse que achou o livro um pouquinho longo. Ele falou, "Ó, só achei um pouco longo, acho que poderia ter tido menos poemas, né? Um livro, se eu não me engano, com 54 poemas, alguma coisa em torno disso. Mas eu Uhum. já vi livros de três com um número muito maior que isso, né? Claro, Então, eu fui escrevendo e tentando criar uma ideia de projeto, né? Essa ideia de projeto é algo que às vezes me incomoda um pouco, porque de fato precisa haver aí uma linha, né? Um ponto, digamos assim, de certa forma vai unir, né? Esses poemas por alguma razão. E era um outro título, isso é legal. Esse título surgiu a partir de um poema e foi uma percepção num diálogo com uma amiga minha, com duas amigas minhas, e a gente tem esse grupo as duas são poetas também, né? A gente tem um grupo e a gente troca muito o que a gente escreve, né? Uma vai corrigindo, vai pontuando, problematizando as questões dos textos. Então, elas me ajudaram muito nessa escolha também, né? Dessa primeira sessão e segunda sessão. Eu tinha pensado em não dividir inicialmente esse livro, deixar apenas uma sessão com esse título maior aí, Olho de Boi, mas eu percebi que, embora eu acho que eu dialogo muito com outros poetas da literatura brasileira, né? Você possivelmente percebeu isso, eu cito, eu uhum, dialogo, e aí eu fui tentar pensar numa ideia, né, numa relação que surgisse inicialmente a partir dessa minha relação com as plantas e com os bichos, né, e de que modo como isso está relacionado também à perspectiva do olhar. E a segunda sessão, que embora isso também esteja presente na primeira sessão, que é uma relação mais construída a partir de uma memória, né? Então, essa linguagem mundo aí dessa segunda sessão e essa
animalia, vegetabilia dessa primeira sessão, eu acho que elas estão muito relacionadas também. Então, eu decidi fazer essa divisão por uma questão mais estratégica, né? De mostrar mesmo que uma coisa ali vai se transformando em outra coisa, mas ao mesmo tempo elas possuem essa relação, né? Esse pensamento animal, esse pensamento vegetal é um pensamento humano também em torno desses seres, né? Uhum, E essa linguagem mundo, obviamente a linguagem não dá conta, né, da nossa experiência, assim como a nossa experiência não dá conta de ser incorporada na nossa linguagem. Então, eu decidi fazer essa subdivisão, pensando principalmente que a segunda parte, ela é uma segunda parte que está muito relacionada também a essa tradição literária, embora esteja na primeira, mas também é uma experiência passada, essa memória que eu tento recriar em alguma medida nessa segunda parte, né? Nessa segunda sessão. O Marcelo Nocelli também me ajudou muito nessa organização. Ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, né? O primeiro poema não seria o que eu coloquei aqui. Ele falou: por que você não traz esse primeiro poema para cá, não traz esse para lá? Né? O primeiro seria, né, amarelas, vermelhas e azuis da primeira sessão, que também tem muito de uma memória, mas também tem essa dimensão, essa correlação entre essa memória e esse pensamento vegetal de uma espacialidade, né? Então, foi mais nesse sentido, para tentar congregar ali nessa primeira parte esse pensamento vegetal e animal, que é um pensamento humano também, e essa segunda parte que está relacionada mais intensamente a um percurso de memória, né? Embora as duas estejam, acho que relacionadas também. Mas eu acho que o que vai unir mesmo essas duas partes, né, e que está presente tanto na primeira quanto na segunda, é a questão do olhar, mais do que a questão animal, vegetal e humana, né? Esse olhar é um elemento que atravessa a minha formação muito fortemente, por várias razões, né? Eu sou muito da observação das coisas, né? Desse cotidiano, desses objetos, né? Busco dar sentido ou desconstruir um sentido dessas coisas que estão à nossa volta, né? Também. Então, mas eu acho que a dimensão do olhar é o que, de certa forma, vai unir todos os poemas do livro, né? E daí essa dimensão do olhar, obviamente, relacionado à memória, à experiência, ao objeto visualizado, né? A essa obra artística, uma canção, enfim. É um olhar que está relacionado também a esses vários outros sentidos do corpo humano, né? E não só apenas ao ato de ver, né? Necessariamente. Eu acho que é um pouco isso. Eu pensei nessa organização, nessa estrutura, a uhum. partir desses elementos, né? Dessa animalidade, aliás, desse universo vegetal e de um pensamento que surge a partir também desse olhar que a gente tem sobre as coisas. Eu acho que eu pensei a organização dessa forma. Uhum. E a segunda parte, ela tenta também desconstruir, né, algumas questões, repensar, tensionar mesmo, né, o que existe de fato em relação ao que poderia ser, mas que não é e não foi. Eu acho que é isso. Pois é, parece que a segunda parte ela entra também num olhar interior, né? Que é esse olhar para dentro, né? Esse olhar da memória, esse olhar do Mais sonho, intimista, né? Essa exatamente. dimensão ela tá presente na segunda sessão também. Ainda Uhum. que talvez, né, Giovana, assim, talvez não precisasse mesmo das sessões, assim, porque não acho que teria funcionado melhor ou pior, não é isso, mas talvez não Sim, precisasse, porque a linguagem é a mesma, inclusive, assim, exatamente. o olhar que Exatamente. você tem, não só para as coisas, mas o olhar que você tem, Aham. essa valorização do olhar, mas o olhar que você tem para o poema em si, para a É a mesma. linguagem do poema, eu acho que, e a forma como você pensa a dimensão da concisão, do que dizer, do quanto dizer, de como decupar o verso, os Uhum. versos, né? De como montar isso, de como fazer os cortes.
esse enxugamento que parece que é uma Sim. coisa que está presente na tua poética de modo muito forte, atravessa o livro inteiro, né? Então, Uhum. Uhum. não fica É, assim uma sensação de muita. Claro, de tem essa nesse, dimensão toda que você falou aí, desse aspecto um pouco temático, talvez, mas em termos formais, eu acho que a coisa anda da primeira à tem, né? última Sem página as mais ou menos divisões. com unidade. Eu concordo, sim. Eu acho que essa divisão ela foi, como se diz, de ordem burocrática, digamos assim, Aham, né? aham, Mas, de fato, eu acho que não haveria essa necessidade dessa divisão em primeira e segunda sessão. E porque, de fato, há o mesmo caminho, né? aham, Embora essa questão mais intimista esteja mais forte, de fato, na segunda parte do livro. uhum. Claro, quando a gente divide um livro, também é um jeito de expor, né? Um jeito de dialogar com quem vai ler, né? Uhum. De aproximar quem está lendo da matéria como um todo, de oferecer caminhos ali. Eu acho que está bem resolvido. Uhum. Olho, né? Olho de boi, olhar, visão, essas dimensões aparecem o tempo todo no livro, né? Que é uma pesquisa assim, você lida com pintores, com pintoras aqui também, com artistas Uhum. visuais em geral, uma pesquisa que não seja assim aquele olhar da superfície ou uma poesia que seja só descritiva, né? Porque tem uma relação forte entre olhar e pensamento, Uhum. né? Por exemplo, tem lá o poema O Gesto Móvel da Coisa, que ao mesmo tempo é um tratado poético do olhar. Eu gostei demais desse. Tem vários outros aqui. Várias vezes eu assinalava, uau, ótimo, tá? Que Qualquer um máximo. dia que você vem aqui na minha cidade ver o teu livro aqui na biblioteca, você vai ver as anotações aqui. Ai, que máximo, É. adoro. Mas me diga assim, como é que é essa coisa do olhar, esse tratado poético do olhar aí, e como é que você lida com essa dimensão e que dificuldades elas trazem para uma linguagem que é verbal, no fim das contas, né? Uhum. Que trabalha com discurso. Como é que você Uhum. pensa essas relações aí? Eu acho que nós somos muito racionais, né? Assim, é fato, somos seres racionais e pensamos e tentamos nomear, e tentamos observar e dizer é isso e pronto. E as coisas são muito, muito tocadas por essa nossa racionalidade, né? Eu Uhum, fico me perguntando muito sobre isso. Parece que tudo precisa de uma explicação, né? Mesmo quando a gente fala de poesia, quando a gente fala de uma obra visual, né? Enfim, a gente tenta dar sentido para tudo, uhum, porque a gente vê, né? A gente é meio que aquela questão, só acredito no que eu vejo, mas sim, e às vezes isso nos impede também de eu acho que de perceber um caminho que é um caminho mais estético também, né? É um caminho uhum, mais de linguagem, de construção de novos sentidos a partir daquilo que você tenta observar. Eu sou uma pessoa, assim, eu não sou eu, né? Eu tenho minha família, é uma família com problemas, digamos, desse sentido, no sentido, nessa visão, assim, problemas mesmo de saúde, né? Nós sei, temos uma baixa visão, digamos assim, né? A minha menos, porque eu tenho apenas uma miopia elevada, mas uma miopia, né? Sem os meus óculos eu não consigo enxergar exatamente. Então, eu acho que essa relação, né, de tirar essa capacidade, perder um pouco essa capacidade de ver o mundo, acaba fazendo com que nós, né, com que os humanos percam um pouco desse processo de entender, de conhecer, de perceber. E daí que também isso me interessa muito, né, de ir para um campo desse olhar como pesquisa, desse olhar como um caminho à intuição, né, como um caminho à construção de um pensamento, né, sobre as coisas que se vê e que se olha. Mas aí eu tento um pouco reconstruir, desconstruir, tensionar, né, esse olhar racional. Eu penso que a minha ideia é essa, é trazer, né, uma perspectiva em torno de um olhar que vê um objeto, mas que consegue perceber
não apenas aquilo que o olho consegue captar, né? Aquilo que a linguagem consegue nomear, e essa relação entre ver e nomear também é muito forte, perceber essas coisas é muito forte, mas a partir de uma internalização, de um destrinchamento desse objeto, né? Desse objeto mesa, desse objeto, enfim, que eu tento tocar, dessa cômoda que está ali, né, e que é nomeada porque há um conjunto, né, de elementos sígnicos ali que me permitem nomear, mas somente destrinchar esse objeto e percebê-lo de uma outra forma, né, a partir de uma percepção. Acho que percepção é intuição, percepção é até, para mim, mais forte do que a própria dimensão que eu vejo, né, daquilo que eu vejo. Então, acho que é um pouco marcado por isso, né, essa questão da visão, dessa percepção das coisas em si, né? E algumas pessoas costumam me dizer, está faltando um elemento que traga um pouco mais de sentido aqui para esse poema. Eu acho que isso aqui está um pouco vago, está abstrato demais, né? Hum, Mas eu tentei, em certo sentido, lutar contra esse, em alguns poemas, é claro, em outros as coisas também estão ali, né? As imagens estão ali, aí, enfim, cabe aos leitores perceber essas questões. Mas eu tentei lutar um pouco contra essa necessidade de tirar demais, trazer ou entregar demais esse sentido em alguns poemas, né? Porque a linguagem, eu acho que é isso, né? Linguagem de poesia, na poesia, nas artes de modo geral, é um modo de conceber. A linguagem é uma concepção, né? Ela concebe uma nova experiência distinta da experiência factual, dessa experiência que a gente vive. Então, eu penso que é possível esse modo como eu lido com a linguagem a partir dessa dimensão do olhar é uma necessidade de desconstrução e também de reconstrução desses objetos que eu vejo, que eu toco, né, que eu percebo, não apenas por esse ato único de nomear e dizer é isso e pronto. Eu tento tirar um pouco este é isso e pronto. É outra coisa, né? São outras coisas também. Então, acho que é um pouco isso, né? Quando eu penso nessa relação entre o olhar na minha escrita, é um olhar que vai além do ato de ver, né? É um olhar que passa, é um olhar, eu diria até, que passa por outros sentidos, né? Eu costumo brincar com as pessoas ao meu redor que quando eu tiro os meus óculos, eu escuto mal, eu cheiro mal, eu sinto mal as coisas, né? Porque parece que esse olhar, ele é muito marcado por esse racionalismo. Mas aí é importante também a gente perceber que não, né? É possível fazer leituras do mundo a partir de um olhar que reconstrói e desconstrói também. sim, sim. É, o livro vem tanto nessa toada do olhar, né? Você falou dos outros sentidos, que até levei um susto quando aparece aquela imagem do som da Anne Carson, acho, né? Sim, Uma Dane citação, Carson. né? Porque o som, no fim das contas, claro, você tem um trabalho com a sonoridade dos versos, dos textos em geral, das palavras, da forma como você as dispõe, que é um trabalho bem interessante. Mas, assim, ressalta para mim mais, no fim das contas, essa dimensão do poema na página, né? Como você dispõe o poema na página, também de uma forma visualmente interessante, visualmente comunicando algo, no fim das Uhum, contas, né? E, assim, o olfato não aparece, basicamente, eu diria assim, mas e tem essa dimensão da escuta também, né, Giovana, que é a escuta das outras vozes. Você convoca em grande parte dos poemas outras vozes de poetas, de artistas, né, que dialogam de certo modo, né, que você cita, que você faz referência numa epígrafe, numa uhum, dedicatória, que seja. Então tem esse diálogo muito intenso no seu livro, ainda que a tua opção estética seja
pelo corte, pelo enxugamento, pela concisão, né? Você talvez não sei, mas talvez você seja uma poeta que escreve e vai cortando, ou os poemas já nascem assim. Como é que é para você essa dimensão aí da escrita, da concisão, do corte? E talvez você pudesse falar um pouco desses diálogos também que você Uhum, estabelece num outro momento aí. sim. Eu Eu, assim, eu tendo a gostar de poesias mais concisas, assim, não que os outros autores não me interessem, não é isso, mas eu gosto dessa poética da concisão, da síntese, né? Mas que me entrega outras dimensões também, uma dimensão sonora, rítmica, né? Uma dimensão visual também, imagética. E eu trabalho com bastante frequência na reescrita. A reescrita é algo que vai me trazendo esse contato com aquilo que está para mim no ideal, no possível ideal, né? E é aquilo que foge do que eu considero interessante para mim, né? Então, você citou essa questão, né? Como que é? Você escreve, depois você vai julgando? Eu acho que sim. Eu acho que eu escrevo, às vezes, de uma forma um pouco mais... E eu percebo que muitas vezes aquilo não está interessante para minha abordagem, né? Para o motivo que eu estou trazendo para o poema. E em alguns momentos isso é até essa concisão é até um pouco exagerada, por mais paradoxal que isso possa parecer, né? Mas isso de fato traz esse efeito de que, não, tá, e aí? É isso, é só isso, né? Então eu percebo, eu gosto muito, a minha escrita é uma escrita mais concisa e foi algo que eu acho que eu fui trabalhando para poder chegar a essa concisão, né? A essa linguagem, digamos, essa dimensão de linguagem mais enxuta, né, mais precisa em alguns poemas, mas existem outros um pouco eu diria, um pouco mais longos, né, mas não necessariamente verborrágicos, né, mas que se valem também dessa dimensão, eu diria, mais é, discursiva, né, dessa Uhum. linguagem também. Mas são poucos, né? São poucos os Posso citar um? poemas que. Claro, Vou pode, por citar um favor. aqui que Aham, assim me chamou muita atenção, eu gostei demais, até porque ele me parece ser um trabalho de acréscimo, em vez de ser um trabalho que eu até falei para você, né, do Sinal de aham. Menos, que tem um livro Sim, do exatamente. Carlos Ávila, né, filho do Afonso, Aham, se aham. chama Sinal de Menos, né? Eu acho que essa ideia de sinal de menos funciona para o seu livro como Sim, um todo. Mas esse, aham. por exemplo, esse é um dos quais consta lá a minha anotação UAU, que é uma ideia de poesia, que está ali na página 65. Eu não sei se você gosta de ler poesia, a gente não combinou antes, né? Você quer Você ler um pode poema? ler. Não, você pode ler, por favor, se você preferir. Depois Depois talvez você eu lê um leia um também? outro. Leio, leio Ah, então tá sim. bom. Então eu vou ler esse, uma ideia de poesia. É possível passar uma vida inteira na barriga de uma baleia. É possível passar uma vida inteira na barriga de uma baleia e voltar. É possível passar uma vida inteira na barriga de uma baleia, voltar e narrar. É possível passar uma vida inteira na barriga de uma baleia, voltar e narrar. Uma história. É possível passar uma vida inteira na barriga de uma baleia, voltar e narrar. Uma história verdadeira. É possível passar uma vida inteira na barriga de uma baleia gigante quando se está dentro de um navio engolido por uma baleia gigante na Ilha dos Bem-Aventurados. Eis aqui uma ideia de poesia. Esse poema, eu gosto desse poema, eu gosto bastante desse poema, porque ele surge a partir de uma lembrança de uma aula do professor Jacinto, que Aham, hoje é o presidente da Academia Mineira de Letras, né? E sim, nós sim. lemos lá uma história verdadeira do Luciano de Samosata, e eu fiquei muito encantada pela dimensão, né, desse primeiro romance, digamos assim, da era moderna, né? E o Jacinto trabalhou esse livro com a gente em sala,
E depois disso eu reli várias vezes. Tamanho era o meu encantamento por uma ideia de ficção, por uma ideia de invenção, né? De mentira e de Uhum. verdade que se construiu ali também. Então eu tentei jogar um pouco com esse livro para pensar que poesia é isso, poesia é linguagem, e, portanto, poesia é invenção. Por mais que uma experiência esteja ali, né? Nessa dimensão escrita, né? Poesia é invenção. E mas esse poema realmente é um que ele parte de uma repetição, né? Ele vai se repetindo, então ele foge um pouco dessa concisão De um e acúmulo, né? Também. É, exatamente, exatamente. que eu acho que você combinou bem com o poema anterior, que é uma canção folclórica, né? Que também vai Uhum, sonham, 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 exatamente. sonham. Uhum, E isso aham, a gente vê que às vezes a gente, né, bate com um texto poético, um livro de poemas e vê ali uma unidade, mas aí a gente começa a perceber algumas arestas, umas frestas. uhum, E isso é uhum, interessante também, principalmente, isso principalmente aconteceu na minha segunda leitura do seu uhum, livro, né? Quando começam a aparecer esses ruídos e a gente vai vendo que a coisa é mais complexa do que uma uhum, simples, não é simples, mas de que uma unidade, talvez assim, né? aham. Você pediu também para eu comentar sobre a minha relação com essa tradição, né? E nesses Isso, dois por favor. poemas que você cita, né? Tanto uma ideia de poesia quanto uma canção folclórica, nos dois também há esse diálogo, né? Eu cito a mestra Virgínia, que eu sou muito aliás, eu gosto muito de criar a partir de coisas que já existem também, né? Uhum, É, a partir de um poema, de uma canção, de uma obra visual, enfim. Eu gosto de fazer isso. Eu acho um trabalho interessante, desde que ele não seja uma mera repetição, né? Tem isso também. uhum, E aí, esse poema, por exemplo, uma canção folclórica, ele parte de uma canção que a Mônica Salmas musicou, que eu determinei, que eu acho belíssima, eu não canso de escutar, escuto, escuto, escuto. E aí eu uhum, fui pesquisar a origem, né? Pesquisar a origem dessa canção, e até que eu cheguei à Mestra Virginia, cheguei à dimensão, e tentei meio que dialogar com essa canção da Mônica, né? Desculpa, essa canção que a Mônica inseriu em um de seus álbuns, que tem a autoria dessa mestra Virgínia, se eu não me engano, de Alagoas, né, que é uma folclorista, né, uma figura muito importante dessa tradição oral, né, dessa cultura oral ali da região. uhum, E, e aí, assim, eu tinha essa abordagem, eu tinha esse motivo comum. E, às vezes, essas outras relações, né, eu diria, essas outras poéticas, elas iam surgindo à medida que eu ia escrevendo também. Aí eu falei assim, acho que pode ficar interessante colocar isso aqui, né? Citar isso aqui. Muitas vezes, outras partes de pesquisas, né? Tem um poema agora os poemas me fogem, os títulos dele me fogem um pouco. Tem um poema, por exemplo, que fala muito sobre essa questão do olhar, né? Que é Breve Notícia do Escuro, que eu cito um verso, alguns versos do Paulo Colina, mas é um poema que dialoga diretamente com um poema do Cruz e Souza, né? Que se chama Olhos do Sonho, que é um poema belíssimo, belíssimo, e aí, a partir desse poema também, eu tento dialogar um pouco com a experiência do Cruz de Souza, né? Com a experiência, com adoecimento de Gavito, e vou trazendo uma atmosfera um pouco mais sombria para esse poema. Então, eu penso que esse diálogo que eu, de certa forma, estabeleço com a tradição, ele é, muitas vezes, proposital e outras vezes ele surge a partir dessa dimensão que eu tento dar, né? A questão do próprio olhar, né? Que se tem sobre os objetos, sobre as coisas também. Então, isso tem relação, evidentemente, com a minha formação, né? A gente escreve muitas vezes e tudo é recriação, né? uhum. Tem relação com a minha formação, com o que eu leio, com o que eu vejo, mas também surge, às vezes as coisas surgem e eu falei, olha, eu acho que tem um verso que eu li que pode ficar muito interessante aqui, trazer essa outra voz.
né? E que, de certa forma, está muito presente de uma outra maneira na minha escrita, e eu quero incorporá-la aqui ao meu texto. Então, eu acho que é consciente muitas vezes, outras vezes é algo um pouco mais natural também. Uhum. Eu acho que é isso. Sim, sim. Você escolheu um poema para ler para gente? Ah, sim, deixa eu escolher Mas, aqui. vamos fazer a leitura mais ao final ainda. Eu acho que a Tá, gente poderia joia. falar Uhum, sobre mais um aspecto aqui. ok. É, até poderia ser esse também, Breve Notícia do Escuro. Eu estava Sim, repassando aqui. Tem uma epígrafe do Paulo Colina, né? Bem legal também. exatamente. Nossa, que joia que ele foi reeditado, né? E saiu. Uhum, pela ciclo contínuo, né? Eu gosto Aham, muito dessa edição. ficou bem É legal um mesmo. presente, um grande presente. Nossa, Sim. é um poeta realmente que merece ser lido continuamente, né? E Uhum. nem é tão lido assim, mas é um Pois belo é. poeta. Então, Giovana, tem esse seu ativismo, né, com relação à questão animal, né, mas também tem um ativismo, eu diria, que é um ativismo da mulher, né, que está Uhum, presente. Tem alguns poemas que estabelecem a relação entre mulher e espera, né, tem um verso, por exemplo, Mulheres habitam memórias, que está presente em um dos seus poemas, acho que é O Teu Nome, Meu Corte, uhum, porque principalmente nessa segunda sessão do livro, que ela é mais longa, tal, você convoca ali Penélope, você convoca o esquecimento, a espera, a ausência, a herança também, que é até título de uhum, um poema, o não poder esquecer Hiroshima, uhum, Hiroshima, né, genocídio, ali, morte, violência, mas também de uhum, Hiroshima, o filme, né? uhum. É, E o roteiro também pois saiu é, agora, né, da Juhá. ah, é? Uhum. Ah, Hiroshima Mon Amour saiu, sim. aliás, Hiroshima Meu Amor saiu pela editora aqui de Minas, aqui de BH. Ah, ai, me perdoa, eu não vou me Depois lembrar a gente. exatamente. Tá Mas é uma bom. editora famosíssima, premiada, mas me fugiu. Infelizmente me fugiu o nome, Aham. mas eu me lembro. Depois a gente acha que Sim. fala. Mas então, eu queria Uhum. que você comentasse um pouco sobre esse aspecto que está presente mais na segunda sessão, que é esse olhar para Uhum. dentro, esse aspecto da Uhum. memória, Uhum. e essa relação entre mulher e espera, que está muito presente na Uhum. segunda sessão do teu Uhum. livro Olho de Boi, que é o livro Uhum. sobre o qual a gente está conversando aqui, está com lápis aqui. Sim. Mas é isso. É, então, essa é uma questão que, para mim, que sempre me marcou, né? De alguma forma, eu venho de uma família de mulheres, de muitas mulheres, tanto, né, por parte de minha mãe como por parte do meu pai. E Aham, são mulheres que precisaram enfrentar, né, muitas vezes o machismo ou ter que lidar infinitamente com ele, né, em diversos contextos, tios, tias, enfim, né, primos, primas, primas principalmente, né, que vêm de um contexto em que esse patriarcado ele se fazia com muita força como sempre, muito opressor, né, e que precisaram reconstruir suas vidas, né, suas histórias, né, suas buscas, suas trajetórias, e foram cobradas muitas vezes também por conta, né, disso, por conta de um afastamento desse masculino ou desse sistema que oprime e ao mesmo tempo te obriga a permanecer, né, em muitos contextos num determinado lugar, porque você não vê outra saída, né? Você não tem outra opção a não ser permanecer. E é claro que isso está relacionado a histórias, né, de violência física, simbólica, material, enfim, de todos os tipos que atravessam, né, todas essas mulheres me atravessam também, né, seja por conta de uma pessoa, né, próxima a mim, por conta de relatos próximos a mim, e conversando com muitas amigas, né, a gente foi chegando a um ponto de que essa questão dessa espera, né, é algo que atravessa muitas mulheres, mulheres negras,
né? Não só mulheres negras, mas principalmente mulheres negras também, né? É, e depois eu conversei com uma grande amiga também que me contou. Então, esses poemas partem muito dessas relações familiares, né, de contato com amigos que me contam histórias, né, de separação e de abandono e de opressão, mesmo após essa separação, né, elas continuam sendo oprimidas em alguma medida, sendo chamadas de loucas, né, por seus companheiros ou ex-companheiros, enfim. Eu acho que essa dimensão, ela é uma dimensão política, né? Falar sobre esse corpo feminino que espera, esperar por quê, né? Esperar por um afeto, por um amor, ou esperar por um abandono também, que é algo muito Uhum, comum, uhum, né? Nesse pensamento que eu tento criar em torno dessas mulheres que eu penso para escrever a minha poesia, né, para escrever os meus poemas, mas que também passa por mulheres que esperam continuamente e não alcançam, não conseguem sair de um lugar, né, porque a maternidade as obriga a permanecer sempre no mesmo ponto, né, ou porque essa dimensão doméstica obriga a permanecer no mesmo ponto, né? Então esperam por um futuro diferente daquele que elas vivem, né, nesse momento presente, mas que ele não chegue, não vai chegar também, né, porque elas não conseguem mais sair desses lugares, né? Isso está me fazendo eu pensar também é uma violência, né? A gente não pode esquecer que tudo isso é uma forma de violência e de apropriação desse corpo feminino pelo outro, pelo masculino. Então é um corpo ausente de muitas coisas, né? E que hoje, ainda bem, nós conseguimos entender, compreender, lutar contra, né? E trazer, de certa forma, essas vozes aí para a escrita. E mesmo na presença de um corpo, desse corpo dominante, né? Que oprime, que agride, ainda há constantes ausências, né? Muitas ausências, outras ausências também. E eu acho que são poemas que indiretamente tratam sobre violência, né? Violência contra o corpo outro feminino, né? E a gente tem assistido contemporaneamente, inclusive aqui em Minas Gerais, a um crescimento dessa violência contra o corpo feminino, contra a mulher, né? Uma coisa absurda que nos últimos dias foi assustador o modo como isso chegou para gente aqui, né? Não só em Minas, né? Não só em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, de modo geral. Então, eu penso que quando você cita, por exemplo, Hiroshima Mon Amour, é claro que eu dialogo diretamente com uma das minhas escritoras favoritas, né? E com o filme também, né? Esse roteiro que ela elabora, que é belíssimo, que é Hiroshima, Meu Amor, Relicário. Foi publicado pela Relicário. Me lembrei agora, né? Que sim. reedita boa parte dos livros da Marguerite Duras, e é uma escritora com a qual eu gosto de dialogar e também parte também desses diálogos, né? Ela tem o livro Amante, que eu Uhum, acho outro livro que é um livro belíssimo e que fala sobre essa ausência, presença também, né? Tanto quanto Hiroshima, né? Hiroshima Mon Amour, o filme, claro, o roteiro que ela elabora, que é, acho que um livro à parte, que merece ser lido também. Eu penso que essas mulheres surgem, né? Esse abandono, essa espera surge muito a partir disso, né? De uma espera por, não apenas a espera por alguém, né? Por um outro corpo, seja masculino ou feminino, ou que traga um conforto, né? Mas também por essa ausência e essa espera que existe na presença desse masculino, né? Que fere, machuque, que de certa forma faz com que esse corpo ele seja um corpo, mas se tornando um corpo vazio também. Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui tocar em todos os pontos que você citou dessa última questão, mas claro. é o político que está ali, talvez de uma forma um pouco mais sutil, né? Talvez melancólico até, eu diria,
porque ele é atravessado por esses diversos abandonos e por essa espera. Sim, tem essa. Você falou melancólico, acho que tem esse tom um pouco Aham, que atravessa mais a segunda parte, claro, mas uhum, a ideia de testemunho, né, que a gente poderia dizer, o testemunho está no teu livro. Aí alguém sim, poderia ler e falar, não está no teu livro, porque é um livro muito rigoroso na linguagem, por exemplo, uhum, e a gente não vê isso acontecendo. Mas uma uhum, segunda leitura, ou uma primeira, dependendo da perspectiva de quem está lendo, traz essa ideia desse atravessamento do tempo, né, uhum, e que é esse testemunho da memória pessoal, da memória coletiva, né? Então, uhum. essa dimensão política é Ela evidente está, também. certamente, O interessante é certamente. que se consegue pensar, apresentar esses temas, esses problemas, no fim das contas, com um trabalho de sensibilidade estética, de rigor, no fim das contas, né? De Uhum. fazer também essa outra dimensão funcionar também. Eu fico Que bom, feliz demais com a sua percepção. Acho que é isso, sim. Essa segunda parte é assim, joia. atravessada por uma experiência minha, experiência inclusive de escuta, né? Não só experiência íntima Claro. de familiares, enfim, mas uma experiência de escuta, de uma experiência visual, de perceber, ver, assistir e ler, né? Ler principalmente, como é o caso de Penélope, Aham, né? Que eu cito também, faço referência inclusive ao livro da Mônica, né, de Aquino, com outra poeta belíssima aqui também de Belo Horizonte. uhum. Joia. Ah, tá aqui. Um corpo desfaz-se em ilha, né? Aham, Exatamente. Então. E aí, Giovana, vamos fechar com uma leitura? sim, vamos lá para o breve notícia do escuro. Tá bom. Eu cito esse epígrafe, né, do Colina, que é um poeta que eu curto muito também. Olho de vulcão, passeio pela cidade, meus abismos. Uhum, O olhar lá fora, sombra. Com ela, caminhei no assombro, no sossobro de uma excitação. Eu, sem lucidez, eu a seguia nas paragens, na aragem, na extração da razoável viagem. E ela, as vias, avistavam o que eu via. João da Cruz, Cruz e Souza, o corpo, o breu, olhos de sonho, olhando abertos à noite estranha. Navia. O que havia, recolho. Outros olhos, outro, escolho, vazia. Esse é um poema, eu fui pesquisadora, acho que comentei com você, do Cruz de Souza, então, e a vida dele me impressiona muito, 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 muito. Então, é um poema que eu parto de um dos poemas que está inserido no livro Faróis, que é Olhos de Sonho, que é um belíssimo texto, existe um ensaio de um professor da USP, que eu esqueci o nome, para variar novamente, sobre esse poema, que é também tão belo quanto o poema. É, então é isso, Cruz Souza, né? Foi casado com Gavita, e a gente sabe uhum. bem, né, da história desses personagens, dessas figuras, dessas pessoas, personalidades da literatura brasileira, né? E acho que vale muito a pena conhecer Cruz e Souza também por sua biografia, né? E não só por sua poesia. Sim, sim. Eu gosto muito também. Que bom, né? Tem Drummond, tem todo mundo aqui, né? Tem Tem Drummond, todo mundo tem, não, né? Tem bastante gente, no fim das tem contas, muita gente, tem muitos autores, muitas leituras aqui nesse livro, isso é verdade. né? Esse trabalho de escuta, assim, parece estar tá bem Uhum, presente mesmo. sim, sim. Joia. Giovana, quero te agradecer, então, foi excelente papo, bom te conhecer. Olho de Boi está aqui, né? Da editora Reformatório, de 2023. Tomara que esteja aí nos prêmios agora aí do Ah, ano também, né? tem os prêmios, é verdade, né? É, É porque uma questão.
tem a Eles literatura e tem a vida literária, né? Às vezes. Exatamente, né? Eu acho que é claro que todo escritor, todo mundo que escreve, né, pensa nos prêmios. Não vou Uhum, mentir, todos nós pensamos nos prêmios, mas eu acho que a literatura brasileira também ela é muito rica, né? E tem claro, tem muita surgido, coisa. né, a poesia é muito vasta e tem coisas maravilhosas que eu leio que me impressionam. Você citou, né, o Ricardo, né, Domenic, e citou o livro recente dele que eu li há pouco tempo, inclusive. Então tem Uhum, muita coisa boa, assim. Então sim, eu acho que para mim eu fico muito, muito feliz de estar aqui e é claro que a gente quer, né, ser reconhecida em alguma medida ali também, mas os prêmios, eles são consequências de várias questões, não só da escrita e do livro em si, né? claro. Então, enfim, obrigada pela torcida. Fico muito feliz e lisonjeada também. É isso. Não tá, Queria te tomara. agradecer pelo bate-papo, foi muito agradável, muito produtivo para mim, Ricardo, e vida longa, e sucesso para esse canal tão, tão rico, viu? Muito Que bom. obrigada. Eu que agradeço. Então, deixo o link para vocês, né? E obrigado a quem assistiu até aqui, quem assistiu um Sim. pedaço, etc, etc. Uhum. Até semana Muito que vem, gente, com obrigada. mais Até outro livro. mais. Um Um abraço. abraço.